de autorização. E o que a gente começou a ver agora, né? Interessante que a gente começou a ver o final do curso. Não dá para falar nesse sentido, assim. E por que isso, né? Porque a gente agora está chegando no que fundamentalmente é o ponto de chegada, tá, da macroeconomia mainstream no médio prazo. Tá? Esse ponto de chegada, né, são as curvas ou as relações, chamem como quiser, tá? Podem chamar de reta, curva ou de relação, oferta agregada e demanda agregada. Tá? E quando, né, vocês, se é que vocês, mas acho que sim, passaram pelo estudo de microeconomia, vocês lá viam mercados isolados, tudo bem? Então, vocês estudavam mercado de, sei lá, perfume, mercado de sanduíche, mercado de refrigerante, de sorvete. Eu me lembro do mercado de sorvete, isso é ótimo lá. E vocês, quando estudavam aquele mercado, vocês viam a maneira pela qual a oferta, né, e demanda se relacionavam, e essa relação definiu o equilíbrio de mercado. O que a gente está fazendo agora é muito próximo, mas é para a economia como um todo, macroeconomia, tá? E nisso, as curvas de oferta e de demanda, né, mostram a curva de oferta, tá? A maneira pela qual a variação do produto impacta o nível de preço, enquanto que, tá, a curva de demanda vai nos mostrar a maneira pela qual as variações do preço impactam o produto. Tudo bem? É claro, né, a formalização que a gente faz em macro 1, ela é muito interessante, porque ela é uma formalização, e como toda formalização, ela tem um caminho lógico, mas, mais do que isso, a gente consegue dar um significado econômico, né? Então, o caminho lógico é basicamente o seguinte: variações, tá, no produto causam variações no mesmo sentido dos preços. Isso é a oferta agregada e, por isso, ela é uma reta ascendente, tudo bem? Um aclive. A demanda agregada, tal qual já era lá na microeconomia, tem um sentido contrário. Variações positivas nos preços causam variações negativas no produto, e por isso ela é uma curva descendente. Mas independente disso, quando a gente está no médio prazo, a gente está numa posição, e nós falamos sobre isso na aula anterior, de quarta passada, a gente está numa posição do limite da economia. E esse limite da economia é o ponto de equilíbrio de oferta e demanda, né? A diferença com relação ao que a gente viu no ISLM, né, que é o curto prazo, e é só o lado da demanda, a relação dos mercados em equilíbrio, né, a oferta agregada e demanda agregada, faz com que os preços possam se movimentar no médio prazo. Tudo bem? Isso já era alguma coisa esperada, porque lá no tópico 6 nós falamos da marcação de preços. Tudo bem? E quando a gente começou a falar da marcação de preços, já ficou claro que a gente os movimentaria agora, né? Então, a curva de oferta e demanda agregada dá conta exatamente disso, né? E ela vai mostrar todas as relações que existem entre produto e preço na economia, sempre tendo em mente de que há um limite que a gente vai chamar de equilíbrio, e que esse equilíbrio tem lá o apelido que também falamos na aula passada, taxa natural de desemprego e produto potencial. Tudo bem? Então, é isso. O ponto de chegada, né, que eu comentei com vocês, é porque agora o que a gente vai fazer é basicamente, a partir das aulas 8 e 9, qualificar um pouco mais aquele preço esperado, tudo bem? Até agora a gente viu o preço esperado, mas não definiu qual é o tipo de expectativa. A gente vai fazer isso na próxima aula, e depois a gente vai fazer o equilíbrio dinâmico dada a condição de expectativas que vem no tópico 8. Então, é isso, assim. Quando eu digo para vocês que a gente está começando, né, a chegar no fim, é porque agora a estrutura do que a gente usa para pensar o comportamento econômico está dado. A gente só vai modificar um pouquinho as relações de oferta e demanda para incrementar,
mas a gente vai continuar trabalhando com oferta e demanda. Tudo bem? É isso. Podem trazer as dúvidas, questões. Luana, Oi, vamos lá. boa Oi, noite. Luana, tudo bem? Boa noite. Professor, não, só vou pedir para você não partir do pressuposto de que a gente fez micro, porque eu Sim, não é claro. aplicação, Claro. então. Não, isso sim, fique tranquila. Eu cheguei um minutinho atrasada. Aí estava falando que a curto prazo, a variação do produto e a variação do preço é a mesma, tem a mesma tendência. E a médio prazo isso inverte? Então, vamos lá, tá? No que a gente viu, até o nosso tópico 5, que é o ISLM, os preços não se movimentam. Então, a Desculpa. gente não tem uma relação direta ou inversa entre preço e produto, porque lá os preços estão congelados, né? E eu aproveito, né, a A curto sua... prazo, os preços não se movimentam. Exato, tá? E aproveito essa sua fala para justamente a gente falar do que é o perfil keynesiano do que a gente está conversando, né, nesse curso de macroeconomia novo keynesiana, né? O que nós temos de keynesiano são várias coisas, mas uma das coisas centrais é a rigidez de preço no curto prazo. Então, quem é que se movimenta no mundo novo keynesiano no curto prazo? Taxa de juros e produto. Tudo bem? O mundo, eu sei que você não fez a formação ainda em economia, né? Você vem das políticas públicas, salvo engano, né, Luana? E tem uma formação, você tem uma formação anterior em farmácia ou você trabalha com isso? Eu tenho formação anterior em farmácia. Então, Trabalhar com legal. políticas de saúde. Tá, interessante. Coisa boa, coisa boa. Então, nós temos uma perspectiva na economia, não sei se você fez pensamento econômico já, Fiz. né? Que nós temos uma perspectiva na economia que a gente chama de economia ortodoxa, tá? Que Sim. vulgarmente, assim, né, eu digo vulgarmente ou popularmente, ou em campo mais político, nós chamamos de economia liberal, tá? Essa economia liberal porque acredita que os mercados livres conseguem organizar a atividade econômica da melhor forma possível. E conseguem organizar a atividade econômica da melhor forma possível porque os preços flexíveis, livres, sinalizam tudo o que é necessário para a economia. Tudo bem? Então, vejam tanto que os novos keynesianos são mineiros, né? Eu vou sempre encher o saco disso com vocês. Porque aí, no curto prazo, os preços para os novos keynesianos não se movimentam. No médio prazo, os preços se movimentam. Então, eles sempre são ecumênicos, eles estão juntando todos os lados da história. Tá? Então, isso fica como uma referência para você. Assim, ó. Curto prazo, como Keynes disse, quem se movimenta mesmo são as quantidades. Médio prazo, como os ortodoxos dizem, quem se movimenta são os preços. Ok, obrigada. Mas fica tranquilo, pelo menos introdução à minha, introdução à economia, eu fiz bem feito. Não, ótimo, tenho Uma certeza disso. noção boa já. E fique tranquila e digo para todos os colegas, fiquem todos vocês tranquilos. Aquilo que vocês não tiverem visto e eu precisar falar, eu vou falar e vou explicar para vocês, sem problema nenhum. Eu lembro muito bem do exemplo do mercado de sorvetes. E aí fala dos produtos complementares, que é a calda de sorvete e o sorvete, os produtos Não, substitutos, não que era são esse que eu iogurte. sabia. Não foi esse? Tipo, quando tá calor, todo mundo vai comprar sorvete. Tipo, era só isso, assim. Ah, Algo do tipo, mas isso daí eu não sabia ainda, não. Mas não se preocupe. não, vocês que não se preocupem, fiquem tranquilos e façam as perguntas que forem necessárias. Para mim é um prazer sempre. Questões, vamos lá, tragam questões. Só para aproveitar a pergunta da Luana, tá? Eu vou projetar o quadro, tá bem?
Tá, então, vocês estão me vendo, e agora me desculpem quando eu olhar para o lado, tá? Eu estou olhando para o meu computador aqui, para eu poder enxergar todos vocês e todas vocês. Tá? Então, Luana, vou aproveitar a tua pergunta, porque ela é ótima para a gente poder discutir um pouco mais, tá? A relação, por exemplo, da oferta agregada. Tudo bem? Então, a relação de oferta agregada, ela relaciona preço com produto. Tudo bem? Sendo que a variável central da história é o produto, e o produto que explica comportamentos de preço. Então, a gente representa essa história, tá, da relação de oferta agregada com essa estática comparativa aqui. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que variações no produto vão impactar os preços. E qual é essa relação? Tá? Foi a pergunta que você me fez falando, olha, quando o produto cresce, os preços também crescem. Sim, isso daqui significa, tá, que a relação entre produto e preço é positiva, mas aqui no denominador a gente tem a causa e aqui no numerador a gente tem o efeito. O que que é isso? Variações, tá, no produto levam a variações de preço. Tudo bem? Então, lá na relação de oferta agregada, nós temos que os preços são explicados pelo quê? Pelos preços esperados, pelo markup. No markup a gente tem esse mi aqui, tá? E esse markup é o quê? A gente já falou muito sobre ele lá no tópico 6. Tá? O que a gente falou? A gente mostrou que esse markup, ele é o que o empresário pede sobre o quê? Sobre os salários. Tudo bem? Então, é isso, basicamente, que o preço olha. Mas, se é sobre o salário, a gente precisa trazer para aqui essa relação de salários. E a gente traz essa relação, e aí sim entra o produto, tá? Por meio deste termo aqui, ó. Este termo aqui é a marcação de salário, só faltou uma coisa nesse termo, tá? Que é o preço esperado. Tudo bem? Então, resumidamente, aqui a gente já tem, tá, o que é a relação de oferta. Tudo bem? Ele é função aqui, mas não nos preocupemos com isso, tá? O que isso daqui nos mostra? Isso daqui nos mostra a maneira pela qual o produto vai impactar o nível de preço. E a gente já sabe que é positivamente. Qual a razão disso, né? A razão disso é que aqui, ó, na marcação de salários, o que entra em cena, né? Entra em cena o preço esperado pelos trabalhadores e também a taxa de desemprego e aqueles outros fatores todos, né, que influenciam o valor dos salários. Quais são esses outros fatores? Estabilidade do emprego, tá? Seguro-desemprego, nível de qualificação, tá? Mas vejam, o que importa aqui, fundamentalmente, é o desemprego. Por quê? Quanto menor for o desemprego, maior será o salário. E quanto maior for o salário, a gente só precisa pensar na relação de preço aqui, quanto maior for o salário, vejamos, isso trava uma relação positiva com o nível de preço. Tudo bem? Então, basicamente, né, isso daqui explica a razão pela qual a relação entre preços e produtos é positiva e por que a variável explicativa, produto, tá, quando cresce, puxa consigo o nível de preço. Isso tudo tem a ver com o quê? Basicamente, a gente pode pensar de outra forma. Quando, né, aumenta o produto da sociedade, cai o desemprego, veja, é a mesma coisa. E quando cai o desemprego, sobe-se, tá, salário,
o que, por sua vez, eleva o nível de preço da sociedade. Vejamos, partimos de um choque de produto e chegamos num choque, tá, de nível de preço. É isso que a relação OA nos representa. Tudo bem? Então, aproveitei sua questão, Luana, para justamente falar da relação OA, da relação positiva entre produto e preço. Entenderam? Quando você chegou e falou, olha, cheguei e você estava falando da relação positiva. Era dessa relação positiva que eu estava falando. Aproveitei sua pergunta para explicar um pouco dessa parte. Mas não tinha falado que uma relação inversa? Desculpa, cortou o seu áudio no começo, Luana. Não, professor, é que para mim você tinha falado também de uma relação inversa. Relação inversa, perfeito, maravilha. Vamos lá. A relação inversa, né, é a relação de demanda agregada, tudo bem? A forma funcional precisa aqui, eu falei para vocês, né, tem um F, tá? Esse F é importante para vocês não multiplicarem essas coisas, tá? Porque elas não são multiplicação, tudo bem? Elas são uma forma algébrica, tá? Aqui tem só uma fala dizendo o preço, tá? Tem estes parâmetros e é função, basicamente, do nível de produto, mas isso é só álgebra, tá? A explicação lógica e econômica que eu passei é exatamente igual, tudo bem? A relação inversa, Luana, né, e demais colegas, vai ser dada pela forma de relacionamento entre preço como causa, ou como variável explicativa, e produto como variável explicada ou efeito, tudo bem? Quem sofre os efeitos da variação de preço, tudo bem? Então, aqui é a mesma coisa que a gente vai pensar, mas agora a gente vai ter que inverter a relação. Pensemos da mesma forma, invertendo as relações. Então, quem é que dita o movimento? Preço. Quem é que recebe o movimento? Produto. E como é que esses dois itens, preço causando e produto sendo causado, se relacionam, tá? Se relacionam de uma maneira inversa. Chamo a atenção para vocês, tá? Isso apareceu muito na prova. Isso daqui não significa relação proporcional, tudo bem? É claro que existe sempre, quando a gente está falando de matemática, de cálculo numérico, né? Existe sempre uma proporção entre as coisas. Tá? Essa proporção pode ser desigual, e no mais das vezes vai ser, ou seja, no primeiro movimento muda-se de 1 para 1, depois no segundo movimento, tá? Muda-se 1 para 0,8, 0,6, isso acontece. Tá? Mas a forma correta de vocês chamarem isso daqui é diretamente ou positivamente relacionado, negativamente, indiretamente ou inversamente, tá, relacionados. Isso quer dizer, basicamente, que a causa, o que é? Preço, causa uma variação em sentido inverso no efeito, qual é? Produto. Então, quando a gente tem a variável explicativa, preço, aumentando, por exemplo, o produto reduzir-se-á, tá? E por que isso acontece? Bem, aqui entra, né, o ISLM, tá? Então, a demanda agregada, ela é especificada por essa função aqui, ó. A gente tem o mercado monetário financeiro, o nosso famoso LM, e a gente tem aqui as variáveis exógenas, tá? Que envolvem o mercado de bens. Essas variáveis exógenas são as da política fiscal. E o restante, consumo, investimento, onde é que a gente enxerga isso? A gente enxerga isso, tá, no próprio produto agregado, tudo bem? A gente vai enxergar isso porque o produto agregado é sempre numericamente igual à demanda agregada. Então, a gente já considerou aqui dentro consumo, investimento, mas também está lá a G, também está lá o T. Sim, consumo, tá? Gasto do governo, tributação, também fazem parte daquela funçãozinha IS que nós vimos do mercado de bens, mas
eles são, G e T, variáveis que são exógenas, elas podem sofrer choques. E é isso, fundamentalmente, que a gente vai investigar aqui, tá, nesse momento do nosso curso. É por isso que, no final das contas, a gente segregou aqui variáveis que são variáveis controladas pelo governo, porque é a maneira pela qual o governo pode afetar a economia. Quem é essa tal economia? Tá? Consumo, investimento, no que toca a demanda agregada, tá? A gente também tem lá na LM a demanda por moeda, então tudo isso, né, já está considerado aqui, só não está considerado, e por isso forma a maneira, tá, que a gente expõe formalmente a demanda agregada, os choques que podem acontecer. Quem é que dá choque aqui? Governo. Onde? Se for política monetária, nesse M, tá? Se for política fiscal, no gasto do governo ou na tributação. Né? Então, maravilha, está aqui exposta a forma funcional da demanda. Como é que a gente relaciona essa forma funcional com a relação inversa entre preço e produto? Bem, vamos pegar aqui, por exemplo, né, alguma coisa que levou, para a gente poder entender a forma funcional, o país a ter um aumento de preço. Sei lá, foi um aumento de salários, por exemplo, um aumento dos preços esperados, tudo bem? De forma que os preços subiram para dado volume de oferta de moeda. Isso daqui faz com que a oferta real de moeda, tá, se reduza. Então, quanto maior o denominador, preço, para o mesmo numerador, menor é o resultado desta relação, desta fração, desta razão. Qual é o nome desta razão? Oferta real de moeda. Quando se reduz a oferta real de moeda, né, o que vai acontecer com o preço da moeda? Vai se elevar. Qual é o nome do preço da moeda? Juros. E quando isso acontece, né, o que acontece com o investimento na economia? O investimento na economia se reduz. Por quê? Tá? Porque o investimento, a gente viu lá na curva IS, o investimento nada mais é do que uma relação entre produto e taxa de juros, tá? Explicando quanto de investimento acontecerá na economia. Quando a taxa de juros se eleva, ela reduz o investimento, porque a relação da taxa de juros com o investimento é inversa. Nós vimos isso lá no nosso capítulo 5, tá? No nosso tópico 5. Quando o produto cai, pela curva IS, a gente sabe, né, de forma bem sintética, a curva IS aqui. A gente sabe que a curva IS trava uma relação numa economia fechada e sem governo, em que o investimento se relaciona positivamente com o produto, de modo que o mesmo sentido do investimento fará ter o sentido, tá, do produto. Se o investimento se reduz porque a taxa de juros aumentou, isso daqui significa menos. Então, maior taxa de juros, menor investimento. Tá? Maior taxa de juros, menor investimento. O investimento tem um sentido, tá, direto com o produto. Isso indica, portanto, que a gente terá um menor produto em última instância. Isso daqui, ó, é o LM, isso daqui é a curva IS, esse ponto de contato aqui, ó, é o ISLM. Mas vejam, o aumento de preço conduziu à redução do produto. Aumento de preço conduzindo à redução de produto, uma relação, tá, inversa. Por isso que a demanda agregada é descendente, tá? É uma relação inversa. Tudo bem, Luana? E demais? Fiquem à vontade. Bom que eu aproveitei sua pergunta aquela hora para poder falar da oferta e demanda agregada. Mais dúvidas, questões? Boa noite, Arthur, tudo bem? Diga, Luana, pode falar. Tá. Não, só ia comentar assim, então quando a gente vai no banco e faz um investimento, na verdade a gente não está fazendo investimento nesse sentido, né?
Porque quando o senhor começou a falar, tipo, daí eu pensei, os juros aumentam, o investimento vai aumentar, mas não, vai diminuir, porque não é um investimento que a gente, quando vai no banco, faz, não, que a gente faz por corretora e tal. Tá, ótima questão a sua, Luana, ótima questão mesmo. Tá? Eu vou pegar a sua questão para a gente conversar aqui. Deixa eu só responder um dos pontos aqui. O Arthur colocou, o Júlio, né, colocou, se eu aumentar os juros, eu não atraio capital externo. Em ceteris paribus, Júlio, ou seja, tudo mais constante, sobretudo as expectativas, tá? Sim, quando você aumenta a taxa de juros, você atrai capital estrangeiro, tudo bem? Agora, no nosso modelo de macroeconomia 1, a economia é fechada. Economia aberta, e isso que você está trazendo, entra no curso de macroeconomia 2. Aí lá a gente vê a maneira pela qual os maiores juros se diferenciam dos juros estrangeiros, de modo que o país passa a ser atrativo e entra recurso no país. Tudo bem? Então, aqui nesse curso a gente não entra nisso daí, nessa seara, tá? Mas em macro 2 vocês trabalham com isso. Né? Beleza, Arthur, você manda a pergunta e depois eu respondo, tá? Eu passar por esse ponto da Luana, que é um ponto muito interessante. Então, Luana, quando a gente está falando desse investimento aqui, ó, que está lá na nossa função IS, tá? Se eu, por acaso, aqui nas explicações e na escrita, tá, pessoal, colocar aqui, ao invés de I, tá, eu colocar R, entendam, só que é o seguinte, I é a taxa de juros nominal, ou seja, embutida nela a inflação. E R é a taxa de juros real. A gente vai chegar nisso agora, nas próximas aulas. Tá? Então, esse investimento, do Ana e demais colegas, né? Ele é um investimento produtivo. Tá? Ele é um investimento produtivo. O que é um investimento produtivo, né? É aquele que vai gerar bens e serviços. Né? Então, esse investimento produtivo, a gente o vê, vocês o viram, né? Como um dos termos da nossa relação IS. E o que é IS, né? É o mercado de bens e serviços. Por outro lado, a gente tem, tá, uma relação de oferta e demanda por moeda, que vem lá do mercado de moeda, em que, né, a oferta e demanda por moeda, seja ela a oferta real, mesmo a nominal, não importa muito, depende, né, da demanda por moeda, que por sua vez é tipicamente aproximada, né, pelo produto da economia, isso daqui dá o quanto de moeda a gente está demandando, e também, né, pela taxa de juros. Né? E o que nós temos na economia como um todo, né? Nós temos que quanto maior for a taxa de juros, menos moeda eu vou querer na mão. Mais moeda eu vou colocar naquilo que paga as taxas de juros, né, que são títulos. Tudo bem? Então, no fundo, aí vai o ponto do que você trouxe. Quando eu estou colocando moeda em títulos para tentar ganhar esse juro, eu, no fundo, estou fazendo também o quê? Um investimento. Mas qual é o caráter desse investimento? Ele é um investimento financeiro, tá? Então, existem dois investimentos na economia. O que a gente fala quando a gente está no mercado de bens e serviços é o produtivo. Esse investimento, por exemplo, vai gerar casas, por exemplo, prédios, né? Vai gerar prédios e tudo mais, só para exemplificar. Esse investimento financeiro, ele é compra de formas
de título de dívidas, no fundo, ou de propriedade, por exemplo, a ação é uma propriedade, mas quando a gente compra uma debenture de uma empresa ou compra um CDB de um banco, isso é dívida, tá? Da empresa, se for debenture, se for CDB do banco, para conosco. Esse investimento, né, para a gente, quem faz, ele é um investimento no fundo de quê? Toda vez que eu compro o título, eu abro mão de ter moeda na mão, tá? E o que eu passo a ter é o quê? Tá? Títulos. Então, no fundo, eu estou emprestando dinheiro, eu estou vendendo dinheiro. E eu quero ganhar o quê? Eu quero ganhar juro com isso. Quanto maior for a taxa de juros, menos moeda eu quero manter na mão. Eu quero manter moeda na forma de quê? De títulos. Tá? Então, aqui a gente faz todo o caminho. Quanto maior for a taxa de juros, menos eu vou querer, tá, colocar dinheiro para ganhar, tentando construir casa, tentando construir processo produtivo, e mais eu vou colocar recurso para tentar ganhar, tá, com títulos, tudo bem? Inclusive, perceba, se eu quero menos dinheiro na mão, porque o título está me dando bem, eu não vou fazer investimento produtivo. Eu não vou fazer a economia circular no lado dos bens e serviços, eu vou fazer circular no lado financeiro. Então, a grande relação está dada aqui, ó. Tá? A maior taxa de juros vai fazer com que a absorção de títulos aumente. E essa absorção de títulos está fazendo com que, no final das contas, menos recurso vá para o setor produtivo, para investimentos que gerem bens e serviços, mais recursos ficam, tá, na esfera financeira. É claro que esses recursos podem sair da esfera financeira para financiar investimento. Tá? Aí vai gerar o financiamento. Só que aqui é interessante, porque imagina só, se a taxa de juros, né, tiver, por exemplo, em 10%, só para dar um exemplo, né, e eu quero pegar dinheiro emprestado para investir, esse ganho que eu tenho que ter aqui tem que dar uns 15, 20, 30%, para eu poder rentabilizar o meu capital e, ao mesmo tempo, pagar o custo do empréstimo. É por isso que a gente diz que a taxa de juros, ela, vou falar de uma forma, tá, que talvez chame a atenção de vocês, mas é didático. A taxa de juros, então, o singular, tá? A taxa de juros, ela são dois custos, tá? Ela é um custo de oportunidade, que foi a primeira parte da explicação. O que é isso, né? Custo de oportunidade é porque eu tenho a chance de rentabilizar o meu negócio produzindo novos bens e serviços. Eu tenho a chance de rentabilizar o meu capital, né, comprando título. Então, tá, é, digamos, um competidor do outro. O custo de eu escolher A é eu não escolher B. O custo de eu escolher A é a oportunidade que eu tinha de escolher B, e vice-versa. Então, a taxa de juros é um custo de oportunidade. E ela também é um custo efetivo. Como assim? Tá? Porque se eu for tomar empréstimo para fazer um investimento, né, o que eu pagarei para esse empréstimo é a taxa de juros. O nosso modelo super simplificado aqui, lembrem-se lá do capítulo 3, 4, melhor dizendo, a gente só tem uma taxa de juros na economia, para simplificar, tá? Mas o raciocínio vale igual. Se eu tenho que pagar para poder tomar financiamento para o meu investimento a taxa de juros, se ela é muito alta, imagina o ganho que eu tenho que ter no meu investimento para pagar a taxa de juros. Por isso que aqui, ó, a taxa de juros, tá, tem dois caminhos pelos quais afeta o investimento. Por final, então, Luana, no fundo, quando você faz uma aplicação no banco, você está fazendo investimento financeiro. Esse é o ponto, e você não está fazendo investimento produtivo. Mas, de todo modo, você quer ganhar mais dinheiro usando o seu dinheiro. Investimento é o nome disso. Tudo bem? Tudo. Então, a pergunta surgiu porque tem um sociólogo, o Ladislau Dauber, acho que ele é sociólogo, não entendi. É Ele um fala, economista, sociólogo, é, professor da PUC, é um cara muito legal. então, ele fala que quando ele vai fazer aplicação financeira no banco, ele não chama de investimentos. Tipo, Ele chama de inversão ou ele fala aplicação? de, não, ele falou assim, ele chama de aplicação.
Tá, porque ele só chama de investimento produtivo. tá Aí bom, eu queria saber como que era isso na economia. Mas tá bom. É, eu acho que ele falou meio informalmente, não sei, não tenho certeza. tá. Então, assim, é uma forma que eu já vi outras pessoas fazerem dessa forma também. É uma crítica à especulação financeira. É isso. Né? Mas, assim, aí tem um pouco da visão dele sobre isso. Tudo bem? Mas, no fundo, de toda forma, é se querer ganhar dinheiro a partir de aplicação de dinheiro. Né? Professor, Diga. mas o banco não está, quando o cliente vai lá e faz o investimento, ele está comprando dinheiro. Ele compra o dinheiro do investidor, passa uma manteiga e vende esse dinheiro É, para o tomador, que vai fazer, provavelmente, pode ser um investimento produtivo ou um investimento, ou uma despesa de consumo, né? Então, e ele fica com esse spreadzinho aí, né? Entre a taxa que ele está pagando quando compra e a taxa que ele está recebendo quando vende, né? perfeito. Então, mas Perfeito. indiretamente, esse investimento é produtivo também, porque ele não vai ficar parado no banco sem fazer nada, né? Pode ser, ele pode ser produtivo, tá? Mas não necessariamente. Por É. exemplo, eu costumo dizer assim, todo tipo de investimento financeiro é a priori investimento financeiro, tá? Agora, um conjunto grande desse recurso vai se tornar investimento produtivo de alguma forma. Tem alguma parte que não vai, por exemplo, uma parte que ficar meramente circulando naquilo que o governo precisa se endividar para rolar sua própria dívida, isso daí já não vai para a economia real, né? Aquilo que, em última instância, acaba sobrando no mercado de reservas e o Banco Central tem que absorver, isso também ficou ali e vai parar no Banco Central, não vai parar na economia real, né? E cada vez mais, né, a gente também tem um conjunto grande de aplicações, e você entende muito bem disso, que são estritamente financeiras, né? Tem muita gente que vai fazer só investimento para margem, tem gente que vai aplicar de uma forma arriscada em derivativos de câmbio e por aí vai. Então, é meramente um investimento financeiro em alguma ponta, tá? Agora, isso é muito interessante porque é o seguinte, na economia de verdade, né, é que a gente vai ter geração de riqueza, né? Então, quando essas coisas se descolam demais, a gente gera as bolhas financeiras, né? Por exemplo, como aconteceram várias vezes na economia, a última delas de uma forma muito intensa em 2008, bem? Que é o quê? É a gente ter uma imensa valorização da riqueza só no âmbito financeiro, sem que isso tenha cola no âmbito real, né? Mas alguma ponta, alguma parte tem que chegar no lado produtivo, porque senão não faz, digamos, a geração da riqueza necessária para dar a liga real para aquilo que é só a circulação financeira. Isso tudo, você também conhece bem isso, né? Aqui no Brasil, por exemplo, gosto muito de, quando eu estou exemplificando esse tipo de relação que você trouxe, de falar de antecipação de recebíveis, que talvez seja um dos maiores mercados dentro do mercado de crédito no Brasil, né? E aí é interessante porque isso permite, embora o nome, né, para quem não seja tão familiarizado, é estranho, antecipação de recebíveis, né? O que é isso? Mas é a cola entre o lado real, que no fundo é qual é o faturamento daquela empresa, e o quanto que a gente pode, a partir disso, adiantar para aquela empresa, quem é? O banco, né? Ou outros fundos, mas quanto que eu posso emprestar para aquela empresa, esperando que ela receba dos clientes aquele volume X de recursos, né? Então, tem a cola entre quem é que está emprestando para o fundo emprestar para a empresa, e depois, quando a empresa fizer as vendas e receber aquele montante de faturamento, de receita, ela paga todo mundo da cadeia financeira que emprestou até ela. Então, é bem interessante ver isso, né? Mais questões? Vamos lá. Tá, o Arthur fez uma
uma pergunta sobre a dominância fiscal, né, que foi a matéria hoje do Estadão. Eu vou colar aqui, tá, a entrevista completa que eu dei. Eu vou tirar o nome da repórter, para vocês não verem, mas vocês... vamos ver aqui. Bem, vou ter que colar em partes. Eu vou ler para vocês, então. Mais fácil, né, do que eu escrever. Então, olha só, o Arthur perguntou da dominância fiscal, né? O que é dominância fiscal, né? Esse assunto tem aparecido tanto no debate brasileiro, mas tanto. Dominância fiscal é basicamente o seguinte, é quando os credores da dívida pública, tá, olham eu vou resumir muito, mas para ficar mais didático, olham para o esforço que o governo está fazendo para equilibrar a dinâmica da dívida e começam a duvidar que essa dívida pública tem uma dinâmica saudável ou sustentável. Tudo bem? Quando isso acontece, tá? Quando esse tipo de coisa acontece, e aí, parênteses, tá? Tem uma relação disso com a política monetária, mas eu não vou entrar nesse detalhe, vou ficar só mais na coisa do fiscal. Quando essa dinâmica de o governo não demonstrar, de alguma forma, os esforços para estabilizar a dinâmica da dívida, quando essa dinâmica acontece, os credores olham, portanto, para a dinâmica da dívida e falam, não, eu não quero mais essa dívida, né? Porque, de alguma forma, eu acho que o governo não está fazendo o suficiente para mostrar os caminhos pelos quais ele vai honrar essa dívida, né? Quando isso acontece, veja que interessante, né? Tudo é uma questão de renda. Tá? Guardem isso na economia, porque nada flutua. Então, quando isso acontece, os credores, tá, eles passam a abrir mão de comprar a dívida do governo e começam a comprar outros ativos da economia. Esses ativos podem ser ativos financeiros, tudo bem? Esses ativos podem ser ativos reais, imóvel, por exemplo, boi, tá? Pode ser ouro de fato, cobre na mão, tudo bem? Ou podem ser ativos externos, tá? Ou seja, eu pego, não mais compro dívida do governo, mas coloco o meu recurso, né, no setor externo, tá? Beleza. Nessas condições, o que aconteceria? Se os credores, né, correrem para ativos nacionais, eles forçam uma demanda pelos ativos nacionais, tá? O que gera, em última instância, aumento do preço desses ativos, inflação. Tudo bem? Isso quando eles migram para ativos reais. Tá? 2, se eles vão para o mundo, ou seja, saem do país, quando a gente compra dólar no Brasil para poder ir embora do Brasil, o que a gente está fazendo? Aumentando a demanda por dólar, ao mesmo tempo reduzindo a oferta de dólar. Por quê? Porque eu estou demandando dólar, estou comprando dólar. Então, a minha demanda reduz a oferta de dólar no Brasil. Faz sentido? Não? Tudo bem? Porque eu tenho um contingente de, vamos supor, 10 dólares no Brasil. Se eu venho aqui, tá, e demando e compro esses 10 dólares, a minha demanda vai reduzir a oferta de 10 dólares no Brasil. Quando isso acontece, a taxa de câmbio sobe. E quando a taxa de câmbio sobe, tá, como a gente está vendo agora, em alguns setores, o preço do país sobe. Tudo bem? Beleza? Então, isso é a dominância fiscal. Pelos dois caminhos, onde é que a gente chegou? Na inflação. Tudo bem? Pois bem, surgiu uma discussão, não sei de onde veio e tudo mais, sobre se a gente está vendo, já sei de onde veio, acabei de perceber de onde veio. Veio da fala do Guedes, na semana passada, da hiperinflação. É isso, né? Então, o que é tem uma discussão rolando aqui no Brasil de que a gente está num cenário próximo à dominância fiscal. Daí, ontem, o Estadão procurou para ouvir as posições, porque, basicamente, pelo que eu notei, tá, eles ouviram, acho que
3 ou 4 colegas, e esses 3 ou 4 colegas tinham uma posição parecida, de que a gente podia entrar numa dominância fiscal. Aí o Estadão falou, não, deixa eu ouvir alguém que deve falar diferente. Aí eles me entrevistaram, né? Aí, bem, a pergunta foi feita, né? Aí o que eu escrevi tá? Acho difícil que o desajuste fiscal atual se torne inflação, isto é, dominância fiscal, que, embora tenhamos uma dinâmica de resultado primário de dívida ruim, daí para os agentes migrarem para ativos reais e externos de forma massiva, tá, a ponto de causar inflação, seria uma hipótese exagerada. Aí por quê? Né? Eu coloco aqui 4 motivos. Primeiro, porque a dívida pública é o ativo mais seguro e líquido do país. Tá? E os agentes gostam disso, sobretudo em momentos mais delicados do cenário econômico, como agora. Então, aqui tem um problema na teoria da dominância fiscal. Qual é? Considerar que dívida pública, ativos privados, ativos reais são substitutos perfeitos. Não são. Tudo bem? Pergunto para vocês aqui na maior tranquilidade, tá? Se vocês compram, por exemplo, ação, ouro, derivativo, na mesma fé, na mesma tranquilidade que vocês compram títulos públicos ou ativos privados muito conversíveis em títulos públicos, como o CDB. Né? Então, assim, a substitutibilidade dos ativos financeiros não é igual, e a dívida pública é o ativo mais desejado, tá, da economia. Não por menos, ela está chegando em 100% do PIB. Tudo bem? Aí aqui, se me permitem um parêntese, só para tentar tornar mais interessante a conversa, o MMT daqui deriva uma outra teoria, que interessante, né? Se a dívida pública é o ativo mais requerido do país, então o governo tem uma liberdade plena de ter dívida pública e de administrá-la do jeito que ele quiser. Então, olha que interessante, né? A gente sai de um diapasão que enxerga a dívida pública mais ou menos como um ativo que não tem privilégios, que é o diapasão de dominância fiscal, para o MMT, que enxerga a dívida pública contendo um privilégio exorbitante, tá? A gente tem que ficar um pouco mais no meio do caminho, tudo bem? A dívida pública tem privilégios em relação aos outros ativos, mas se os agentes quiserem, de fato, enfrentá-la, né, se eles desacreditarem da dívida pública enquanto um ativo bom, eles vão correr da dívida pública, né? Mas eu acho que a gente não está perto de passar por isso. Segundo motivo, né, nós somos credores líquidos estrangeiros, então a gente tem mais ativo em moeda estrangeira no setor público do que passivo. Isso significa a gente ser credor líquido, né? Isso também tem um nome interessante, que é um tecnicismo da economia que vocês podem aprender, que é a nossa dívida externa líquida é negativa. Tudo bem? A gente tem mais ativos em moeda estrangeira no setor público do que passivos. Então, a gente consegue, por ter, né, uma dívida externa líquida negativa, a gente consegue absorver eventuais saídas de capital, tá? Como a gente fez há pouco tempo atrás, e dificilmente nossos agentes sairiam investindo fácil no exterior e sairiam correndo risco cambial gratuitamente. Tudo bem? Então, esse é outro motivo pelo qual acredito que a gente não vai ter uma dominância fiscal agora, né? Terceiro, porque temos ociosidade grande de oferta. O que é isso? A gente tem alto desemprego e capacidade instalada muito desocupada. A gente consegue, tá, absorver na economia como um todo choques de demanda. Alguns setores não. Tá? Eu citei aqui a construção civil, mas a construção civil não é a economia como um todo. Tá? Por exemplo, a gente pega o IGPM, tá? O Índice Nacional de Construção Civil. Dentro do IGPM, ocupa só 10% dele. Por quê? Porque isso é a relevância da construção civil em termos da composição de preços da economia como um todo. Tudo bem? Então, alguns setores estão pressionados, outros, tá? Vários estão super... outro termo técnico bom de vocês aprenderem, para vocês, numa entrevista de emprego, tá? Impressionarem o entrevistador ou a entrevistadora. A maior parte dos setores da economia brasileira estão com elasticidade de oferta, ou seja, consegue responder a choque. Tudo bem? Então, isso já afasta um pouco a inflação, né? O quarto, o que os agentes estão pedindo com relação ao patamar da dívida pública brasileira, né? Juros maiores, e o Tesouro vem validando esses juros maiores.
Então, eu não acho que exista uma fuga da dívida pública, mas os agentes pedindo e encontrando na dívida pré, né, e na dívida indexada à inflação, um juro maior. Então, eles pedem e encontram um juro maior. Então, beleza, o que eu concluí disso tudo? Não acho que tenhamos risco de dominância fiscal no curto prazo. Hoje, inclusive, sequer temos dinâmica inflacionária para se falar de dominância fiscal ocorrendo. Uma coisa, contudo, preocupa a incapacidade do governo de apresentar um plano de consolidação fiscal de médio prazo. Isso deixa as expectativas desancoradas, mas não creio que culmine em inflação, mas sim em juros maiores pedidos nos títulos do Tesouro. Então, isso daqui foi a entrevista, tá? E aí, desta forma, eu te respondo, Arthur. Tá? Então, aproveitei sua pergunta para apresentar a entrevista como um todo. Aí foram dois parágrafos lá só, mas isso é normal, tá? Quando vocês forem dar entrevista, vocês vão ver que é assim mesmo. Vocês falam muita coisa e daí não tem tanto espaço assim. Né? E hoje, coincidentemente, hoje o Bruno Serra, que é diretor de política econômica do Banco Central, ele é diretor do Banco Central, ele acabou dando uma live no Valor Econômico e falou a mesma coisa que eu tinha dito. Né? Fiquei feliz. Falou, não tem nada disso de dominância fiscal, a gente tem isso. Eu falei, olha, igualzinho que eu falei. Questões, vamos lá. Tranquilo, beleza, Arthur, sem problema. Questões? Diga. Eu estou vendo aqui, professor, corroborando o que você falou agora, hoje saiu o resultado, né? Leilão de LTN para liquidação 16, foi agora, né? Está saindo a 6h30, né? O 24. Tá. Janeiro 24. 6h36, vendeu 7.500. Conseguiu. Liquidação dia 13. Fechou o lote ou não? Lote inteiro. Foi vencimento de janeiro 24, foi o último leilão. Liquidação dia 13. Dia 13 foi quando? Não sei nem que dia, nem que o dia hoje. Sexta-feira. Sexta-feira passada, né? É que o leilão de LTN é quinta com liquidação sexta. Então vai ter o edital. Amanhã tem leilão, liquida sexta. Então, da semana passada, ele vendeu lote grande. Ele vendeu um caminhão. Tá. O pessoal está pedindo taxa e ele está puxando o papel. É isso. Porque a LTN, Luana, é letra do Tesouro Nacional, tá? É um título de dívida pública. O que é isso, né? Título de dívida é a forma, né, a maneira formal de a gente tratar como é que o governo pega dinheiro emprestado. Tudo bem? Então, ele vende títulos da dívida pública. Né? A somatória desses títulos forma o que a gente chama de dívida mobiliária federal. Tá? Esse nome é estranho, mas mobiliária é uma coisa simples de entender quando a gente compara com imobiliária. Imobiliária, o imóvel, é uma coisa que é muito difícil você revender. Tá? Tem um custo revender. Não é que seja difícil, mas é custoso. Quando a gente fala de dívida mobiliária, é porque ela é uma dívida fácil de ser movida. Então, você vende, tá, e revende com alguma facilidade. Tá? Entendi. Então, o LTN é o Tesouro Pré. Tá? É isso. Tá? Então, o que está acontecendo? Né? Por conta do patamar da dívida, e, sobretudo, nem é o patamar, tá? O problema da dívida brasileira hoje não é especificamente ou, sobretudo, o patamar de quase 100% do PIB. O problema é a incapacidade desse governo de mostrar qualquer meio, tá, de resolver o desajuste fiscal, tá, no médio prazo. Tudo bem?
não sei se vocês repararam, mas a gente tem a discussão sobre o Renda Brasil rolando, tá, há 160 dias, pessoal. A gente não teve comissão mista de orçamento esse ano. Né? Então, assim, é uma confusão fiscal muito grande. E aí, é claro que o mercado vai aproveitar essa confusão fiscal e vai falar o seguinte, olha, o patamar está chegando a 100, mas vocês não apresentam nenhum caminho de solução, vocês são arriscados, vou pedir juro maior. Agora, tem um detalhe que é a composição, né? Como a dívida, ela está alguma coisa próxima a 40% na Selic, e a Selic está em 2%, o custo médio da dívida está muito baixo para o padrão histórico brasileiro. Tá? O custo médio deve estar alguma coisa próxima a 4%. Em 2015, a gente devia ter um custo médio da dívida em torno... a gente tinha uma Selic a 14%, né? Então, o custo médio da dívida lá deveria estar muito próximo disso. Isso está dando uma dinâmica, tá, da parte financeira da dívida, uma dinâmica que hoje, para o Brasil, mesmo com o patamar, com o nível da dívida alto, a dinâmica da dívida não é tão, assim, preocupante na sua componente financeira. A componente primária é que preocupa mais, tudo bem? Componente primária, esse ano cresceu alguma coisa em torno de 700 bilhões de reais de dívida, tudo bem? Então, assim, é uma coisa assustadora. Mas eu não sei se vocês viram hoje um relatório que saiu mostrando que no mundo, deixa eu pegar o valor exato aqui para vocês, por isso que eu vou olhar para o celular, tá? No mundo, a dívida, tá, global subiu 15 trilhões de dólares esse ano, tudo bem? Porque não tem jeito, pessoal, como nada no mundo flutua e como a pandemia forçou um lockdown, tá, a renda privada sofreu impacto. Então, quem é que vai ter que, digamos, fazer o ciclo de renda? O setor público, tudo bem? Quando o setor público se endivida, isso é um ativo privado. Tá? Então, essa troca é difícil de a gente entender intuitivamente, porque para a gente, né, dívida é uma palavra de partida complicada. Né? Então, se a gente olha para a nossa dívida e olha para a dívida pública, é complicado por ambos os lados, é dívida. Né? Mas nesses momentos, como agora, é a dívida pública que oferece um porto seguro para quem? Para a riqueza privada. Não por menos, tá? Em reais, a dívida cresceu alguma coisa em torno de 75 trilhões esse ano. Só para traduzir, não estou falando que isso cresceu no Brasil, tudo bem? Mas 15 trilhões de dólares, se você multiplica por um câmbio de 5, significam 75 trilhões de reais de dívida nova criada no mundo esse ano. Né? Tudo bem? Grande parte disso, claro, é dívida pública, é dívida dos governos. Afinal de contas, os governos têm muitos ativos, eles emitem moeda e eles não têm data para morrer. Né? Então, é bem diferente das pessoas nesse sentido. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil é o pedido por taxas de juros mais elevadas, mas mesmo assim, quando se compara com o histórico, as taxas, o custo da dívida está muito bom. Professor, por que carregar 100% a 4 é a mesma coisa que carregar 50% a 8 ou 25% a 16? Então, quando se carregava muito mais que 25, na época lá em 2015, já estava por volta de 50, carregava 16. Tá, tudo bem que o pessoal falava, mas não era o fim do mundo. Agora, carregar 100 a 4, o pessoal está falando como fim do mundo, fala o dia inteiro sobre isso. Não entendo essa relação. Assim. Mas quando a gente olha os dados, a diferença do pagamento de juros nominais pelo governo sobre o PIB, né, essa diferença é grande. Lá em 2015, a dívida estava se aproximando de 70%, né, né? Então. E aí, pagando um juro de 15%, né, era uma coisa assim, estrondosa. Né, estrondosa. Eu acho que aquele ano a gente bateu 9% do PIB de juros nominais, né? E agora acho que está em 4, 3, não sei, não me lembro. Mas é isso, assim, eu sempre gosto de comentar, e você sabe isso muito bem, Luiz, é um jogo que se trava entre mercado e governo, né? Então, se o governo não consegue tomar a rédea,
o mercado vai achar qualquer coisa para poder falar, olha, está complicado, vocês estão muito arriscados, e como você disse, né? Como é que a gente vê dinâmica de dívida? São duas variáveis que importam, a dinâmica de crescimento, que vai ditar a dinâmica de crescimento do denominador, que é o PIB, e os juros, né? Que vai ditar o numerador, que é a dívida. Então, dívida sobre PIB depende desses dois condicionantes, excluído o superávit primário, né? Então, basicamente, olha-se para o Brasil e fala, não, o denominador vai ter um decrescimento de 5% esse ano. A taxa de juros está em média, né, está em 4%, sobre um estoque elevado, então isso implica um comportamento da dívida que é explosivo. E aí pede-se juro mais alto, né? Então, eu enxergo como um jogo de discurso, é um jogo eu não acho que seja estritamente um cálculo atuarial. Eu não acho que exista isso assim tão claramente. E nisso, agora, o governo não consegue oferecer caminho de médio prazo para ajuste, aí se monta em cima mesmo. Olha, vocês não conseguem oferecer uma peça orçamentária, né? E para isso, claramente, vai se pedir um juro mais elevado, mesmo que a dinâmica agora, se a gente olha concretamente, não é a dinâmica mais perversa que essa dívida teve. A mais perversa de todas foi em 2002. Essa foi a pior de todas. A dívida líquida do setor público em 2002 foi a maior da história. O Banco Central, inclusive, soltou um documento agora em outubro dizendo que a dívida líquida naquele mês foi a segunda mais alta da história, só perdeu para 2002. É o jogo, né? Tem que jogar bem jogado, senão, e o governo não joga. Eu acho que o Banco Central está jogando bem, mas a economia não está. E aí as pessoas não vão olhar para os riscos de fato, que foi o que você trouxe, né? Uma coisa é ter 70% do PIB a um custo médio de 15%, outra coisa é ter 95% do PIB ao custo médio de 3%. E qual o país que está com superávit fiscal nessa pandemia? Ninguém. No universo. Ninguém. Relativamente, a gente, inclusive, está bem na fita, assim, sabe? Relativamente aos países que são nossos pares, entre PIB no mundo, a gente está bem. O engraçado é que o pessoal estava pregando o apocalipse e entrou 4 bi de dólar no mercado esse mês, né? Em 15 dias. Eles estão sabendo mais que a gente, eu acho, pelo menos. Né? É isso mesmo. Eles estão com informação que nós não temos. Né? Temos, é isso mesmo. Luana, nem a China em qual perspectiva? A Luana colocou, nem a China será, só saber a perspectiva, tipo... Olha, não sei te dizer qual é o comportamento do superávit da China esse ano, né? Mas a China não destoa tanto do Brasil, e a China tem um componente que é bem diferente do Brasil, que é o endividamento privado na China, tá? Que é altíssimo, do Brasil não é. Então, as pessoas na China têm um nível de endividamento elevado, né? E isso colocaria, se fosse a China um país normal, em termos do sistema econômico, tá? Isso poderia colocar a China numa crise de endividamento privado, que é tipo a de 2008 ou a de 2012 aqui no Brasil. Tá? 12, 13, 14, o Brasil tem uma dinâmica de endividamento privado que digamos, atravanca muito o nosso processo, primeiro, leva o Brasil a se afundar muito na época da crise, 15, 16, e dificulta muito a saída do Brasil da crise a posteriori disso, né, que é uma dívida privada. Hoje não é esse o caso no Brasil, tá? Sobretudo empresas estão muito mais saneadas, mas na China, sim, essa é a maior, digamos, uma das maiores diferenças que a China tem com relação ao Brasil. Agora, em termos de como está o comportamento do setor público chinês agora, eu não consigo te dizer, assim, não vi dados recentes sobre isso, ou se vi, não prestei muita atenção, tá? Então não consigo te dizer. Eu vi com países de PIB próximo, né? Por exemplo, Canadá, Japão, Itália, Reino Unido,
França, Japão é fora da curva também. Japão é 250% do PIB de dívida pública. Tá? Eu vi Reino Unido, Canadá, Itália, Espanha, França, esses países, o Brasil tinha uma posição relativa um pouco melhor em termos de dívida pública e próximo em termos de déficit primário. Né? Comentar com vocês hoje uma outra coisa. Né? Eu estava escutando hoje de manhã o The Daily, né, que é o podcast diário do New York Times. Eu sempre escuto para ver um pouco das discussões no mundo, e hoje estava vindo uma discussão sobre a segunda onda do Covid. Eu até sugiro a vocês que ouçam, tá? The Daily do New York Times. Entre meia hora, 20 minutos e meia hora de podcast. E aí eles estavam falando como a Alemanha tinha reagido bem. Eu ouço pelo podcast da Apple, Diogo, mas ele tem no Spotify, deve ter em todos os agregadores. Né? Então, The Daily do New York Times. E aí, eles estavam falando tanto que a Alemanha reagiu bem com políticas de benefício popular, né, à crise, né? E aí eles comentaram o seguinte: até artistas ganharam ajuda do governo. Isso me deu uma dimensão de como a ajuda aqui no Brasil, embora tenha sido atabalhoada, né, no final das contas foi uma ajuda pública muito bem feita. Tudo bem? A gente pode ter tido problemas, sobretudo para crédito a micro e pequenas empresas. Tá? Aí a Alemanha deu um show, porque pagou desde o início, deu uma bolsa, né, para os trabalhadores, de forma que eles tivessem por aí o seu salário e a empresa, então, não se prejudicasse dessa forma. Né? Talvez isso tenha faltado aqui no Brasil em alguma medida, mas o programa de manutenção do emprego da renda serviu de alguma forma nesse sentido, e os colaterais do Tesouro depois de algum tempo também. Mas, não obstante talvez esse escape maior, né, a política que o Brasil ofereceu foi, no final das contas, muito interessante, porque eu estava me lembrando da lei Aldir Blanc, né, não sei se vocês sabem, é o auxílio emergencial para artistas, e que beneficiou, inclusive o pagamento foi de certa forma estendido, ele beneficiou 13 mil pessoas, 13 mil artistas no Brasil, ou pessoas que trabalham com a arte, né. Então, eu achei sensacional, no final das contas. Falei, nossa, escutando esse podcast, eu não tinha essa referência desse detalhe específico em relação ao mundo, né? E na apresentação do podcast hoje, a pessoa nos Estados Unidos respondeu, falou, não, olha lá, o que a Alemanha fez? A Alemanha é tão boazinha que ajudou até artista. Até artista que faz freela na rua ganhou. E aqui no Brasil, se você comprovasse, você ganhava também o Aldir Blanc, né? Então, eu falei, nossa, de fato, a nossa política, eu já tinha ideia de que ela foi muito extensiva, e isso é bom nesse instante, mas ela foi muito mesmo, tá? A gente foi muito generoso como tinha que ser. E aí os resultados vêm, né? Os resultados vêm, por exemplo, a queda esperada do PIB esse ano já está em 4,5%, né? Nas minhas previsões, eu estou perdendo por 5 pontos percentuais. Se eu for jogar isso para percentual mesmo, não pontos percentuais, eu errei em 50% a minha estimativa, né? E o que é isso? No setor privado comprometido, o setor público agindo. Então, só para concluir, né, nesse sentido, o nosso déficit público gigantesco, a dinâmica de dívida ruim, está servindo muito para o Brasil não tomar um tombo tão grande quanto o que de fato a gente esperaria lá no começo do ano. Mais questões? Professor, naquele caso que a gente viu da neutralidade da moeda, a gente teve elevação do preço e ficou no mesmo produto do inicial, a gente pode falar que 2014 era uma situação parecida, que a gente tentou, de certa forma, de forma artificial, ter um produto maior do que o natural, e aí a gente teve inflação, elevação de preço, ou não? Ótima, a sua questão é ótima, tá? E eu preciso migrar dos meus olhos
keynesianos para os olhos novo-keynesianos aqui, tudo bem? Mas independente de qualquer que seja a teoria, ou quase independente, tá? O que está acontecendo no Brasil em 2014 pode ser visto dessa forma que você viu, tudo bem? Eu vou, para usar os termos novo-keynesianos, foi isso que aconteceu. O Brasil estava no seu ponto de equilíbrio, tá? Talvez a gente tenha que antecipar um pouco 2014. 2014 foi, de fato, o estouro do empurrão, digamos assim, mas isso vem um pouco antecedente, tá? O Brasil tem uma dinâmica de emprego que é muito boa, que coloca a gente, usando os termos do novo keynesianismo, no pleno emprego, tudo bem? E em 2014, mais especificamente, por causa do ciclo eleitoral, o Brasil tem um aumento de gastos, tá? Isso é muito nítido na conta OCC, que é a conta de gastos discricionários do governo, e o governo mantém uma taxa de juros, inclusive, que está bem aquém das expectativas de mercado e está relativamente próxima do que é a inflação naquele período, ou seja, a taxa nominal de juros não dava ganho real, né? Nesse sentido, Diogo, de fato a economia está empurrando, tá? O governo está empurrando a economia além do que ela dá conta, tudo bem? O que vai culminar em algum momento em os empresários começarem um processo de demissão para não precisarem custear o salário. E quando eles estão fazendo isso, o que eles estão olhando? Eles estão olhando, tá, para o ganho deles, a relação entre preço e salário, né? E isso vai fazer com que a gente tenha, tá, uma dinâmica da economia que passa a ser recessiva, tudo bem? Nesse ponto é onde a gente tem a diferença com a teoria novo-keynesiana, né? A teoria novo-keynesiana culminaria em mais um choque inflacionário, sem haver demissão, né? Mas é possível se pensar do jeito que você pensou. A gente mudou o nível de preço da economia sem ter mudado o nível de produto da economia. É exatamente como você pensou, tudo bem? E aí 2015, mas sobretudo 2016, são anos do ajuste para o produto de equilíbrio. Por que 2015 nem tanto? Porque 2015 a gente tem um choque dos preços administrados. Então, assim, isso já mostra que tinha alguma coisa errada antes, né? Porque o governo precisou reajustar tarifas de petróleo, sobretudo de energia, porque antes ele segurou isso na marra, né? E em 2016, não. Aí a gente tem um decrescimento econômico, a dinâmica inflacionária bem baixa. Então, é como se os preços estivessem convergindo a um novo ponto de equilíbrio, tá? E o produto voltando. Então, é possível pensar, sim, do jeito que você pensou, né? Beleza. Se a gente estivesse olhando em termos pós-keynesianos, aí a gente só não poderia dizer da neutralidade da moeda. Keynes diria o seguinte, não, viu? Foi a tentativa do governo de fazer expansão monetária que causou essa turbulência toda, né? Então, não é que a moeda seja neutra, a moeda, ela tem impacto na economia, mesmo que seja um impacto tão ruim assim. Tudo bem? Enquanto que os novos keynesianos diriam, olha, a moeda só causou variação de preço, né? Nada além disso, o produto não conseguia crescer além daquilo que ele tem o seu ponto natural. Então, tudo que aconteceu foi a gente ajustar para aquilo que a economia consegue produzir naquele instante. Beleza? Mais questões? Professor, então a macro mais keynesiana mesmo que a gente vai ver vai ser a pós. Vai, essa é Keynes na veia. Né? Essa aqui, vocês têm macro pós no quadrimestre 3, não é? Que vai agora aparecer no quadrimestre 1, eu acho, né? Que é 17º, 8º, nono período, nono quadrimestre, né? Do curso de vocês. Acho que é isso.
Aí lá vocês têm uma visão que é relativamente diferente dessa que a gente está vendo agora, e que, em alguma medida, vocês verão, assim, algumas coisas que vocês vão falar, não, assim se aproxima, tá? Mas outras coisas vão falar assim, não, não tem nada a ver, tudo bem? Lembrem do ISLM, ISLM aproxima mais, tá? É a parte keynesiana dessa história toda que a gente está vendo, e foi aquela história que eu contei para vocês lá no passado, do Hicks. Fala, não, Keynes, eu sou mais keynesiano que você. É no 8º quadrimestre. 8º, tá. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. Mais questões, pessoal? Ô, professor, Diga, Luiz. um negócio relativo à China que eu fiquei numa dúvida, é que eu fiz meu TCC de RI sobre o Belt and Road, e passei semanas procurando as fontes de financiamento, porque a coisa mais difícil de achar foi de onde veio o dinheiro. Aí eu fui atrás dos annual report de todos os bancos chineses, os 4 estatais, os grandes, o Exim Bank deles, e tem 350 páginas os annual reports, são totalmente herméticos, você não consegue pegar uma informação. Assim, e eles conseguem financiar bancos de desenvolvimento com captação no mercado como se fosse poupança. Então, eles captam no curto para emprestar em longuíssimo prazo. Então, eu vi também, não sei se eu estou falando bobagem, que eles usam o sistema bancário estatal para financiar o Estado também. Então, é complicado saber qual é o déficit deles, porque não tem uma separação clara entre como essa discussão que aqui tem no Brasil, né? Vai ter depósito voluntário, mas vai ser dívida pública, não vai ser dívida pública, tem que ser dívida pública. E lá não consegue ver exatamente o que é dívida pública, o que é dívida privada, o que é dívida do banco estatal. É complicadíssimo. Eu não consegui levantar exatamente de onde vinha os recursos que estavam aplicados nos projetos. Luiz, eu confesso que eu não estudo muito China. Na verdade, eu não estudo nada da China, porque acho que é um fenômeno complexo e gigantesco, assim. Se eu fosse me dedicar a isso, eu me conheço e ia parar de estudar as outras coisas e ficar só nisso. Eu tenho um colega, que é funcionário do Banco Central, inclusive, aqui do Brasil, que gosta de estudar China, e gosta da emergentes em geral, e ele comenta sempre exatamente isso que você acabou de falar, né? É uma relação tão imiscuída e difícil de entender, né? Que é complicado saber o que é, de fato, por exemplo, financiamento que, no fundo, vem de criação de moeda mesmo, que vai para empresas estatais, e que daí se torna dívida da empresa estatal, que, no final, o governo simplesmente vai lá e cancela a dívida, tá? O que é, de fato, captação em mercado, ou o que é a própria empresa estatal, de alguma forma, conseguindo facilitação quantitativa do Banco do Povo da China para comprar coisas do mercado. Então, no fundo, tem uma caixa preta gigantesca nessa história. Eu não consigo te dizer nada em pormenor, né? Eu consigo te dizer desse colega que sempre comenta o seguinte, que lá na China é assim, se endivida com o governo em última instância, depois o governo vai lá e cancela a dívida, ou fecha a empresa, transforma a empresa em outra, junta com outra empresa. Então, a sensação que eu tenho é que a China tem uma imensa contabilidade facilitada, para não dizer criativa, nesse sentido. E usa da forma que for necessária, né? Entendi. E é uma questão... Isso que você me descreveu, esse colega meu, que é interessante, assim, ele trabalha na parte de regulação aqui do Banco Central, então é super rigoroso com tudo ele falando, não dá para entender, sabe? Não consigo. É bem complexo. Baixa só por curiosidade um ano report do ICBC ou do ABC e tenta entender ativos e passivos e concentração de crédito, depósitos, essas coisas básicas. Você consegue entender alguma coisa.
o balanço do Banco Central Chinês eu até vira e mexe e olho, né? Mas é muito fechado porque eu só pego o balanço do Banco Central, então não vejo do sistema bancário, né? Que é, de certa forma, que você está trazendo, assim, como é que o Banco Central e os bancos na China se relacionam, e daí também para as empresas e tal. Mas depois vou olhar porque deve ser interessante, né? Deve ser bastante interessante. Uma coisa que me chamou a atenção na época, eles usam vários instrumentos de política monetária, e o balanço do Banco Central chinês é muito grande por causa das reservas. Mas no que toca ao volume de circulação no país, de fato, tá? Ou seja, aquela parte que a gente chama de passivo, né, doméstico, se a gente for olhar, ele não é tão significante assim, em geral. Ou seja, tem treta no meio, pesada. Assim. A China é um caso à parte, interessante. Eu gosto muito de ouvir, mas não tenho muita... Assim, muita vontade de ficar adentrando, porque eu acho que Eu sou muito amigo, não sei se vocês conhecem, do Elia Jabbour, que é um estudioso da China. Cara, é muito amigo meu mesmo. E aí ele adora, já foi várias vezes, e ele tem toda uma perspectiva de que a China é o futuro do mundo, assim. Mas eu sou mais pé no chão um pouco nesse sentido, e acho a China uma caixa preta completa. Então, meu TCC de economia seria na parte do Belt and Road, na parte do financiamento, dos fluxos. Desistir, depois de ficar semanas procurando informação, e aí eu pensei, pego os balanços, tabulo, vejo onde que está, monto, né? São 10 bancos no máximo, e ficou fácil. Você não consegue. Você olha o balanço dos BRICS, é arrumadinho. Você vê lá, projeto por projeto, de onde vem o dinheiro, onde está aplicado. Se pegar os bancos, tem lá da Ásia, de desenvolvimento da Ásia, também é tudo arrumadinho, tal. Mas banco que tem sede na China, você não acha onde está o dinheiro, em que projeto está, em que passo está. Você não sabe se o projeto está em projeto, se já começou, já acabou, em que fase está, se está desembolsado, se não está desembolsado o dinheiro. É impossível desistir. Eu estava fazendo TCC. Espero que você não tenha desistido na monografia 3, cara, porque aí seria duro. Tomara que tenha sido antes. É possível não. Não, fiz no RI. No RI foi de outra coisa. Eu queria aproveitar para fazer no de economia. Boa sorte. Se o tema ainda for China, financiamento, boa sorte. Mais questões, pessoal? Vocês não têm, eu vou dar o leilão, hein? Dou-lhe uma. Professor, fala, Diogo. Manda uma opinião sua, então, em relação à eleição de São Paulo aqui. A gente tem o Boulos e tem o Covas, e o Boulos, querendo ou não, tem ideias mais relacionadas à justiça social, e essas ideias acabam tendo um custo muito maior, e parece que até um não entendimento de orçamento público, assim, da parte dele. Hoje, na sabatina do Estadão, ele disse que um dos problemas da Previdência em São Paulo era que tinha pouco concurso público, então ele ia aumentar o concurso público para gerar mais contribuintes, né, para a Previdência. E aí eu queria sua opinião sobre isso, e na minha opinião, esse cálculo aí da Previdência foi completamente contraditório. Não sei se o que você acha. Eu vou te responder, eu vou só encerrar a gravação para a gente evitar